Abra, por favor, o seu evangelho no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo de número 23, de modo que eu já deixo uma pergunta no ar, para que nós, através dessa ministração, venhamos encontrar a resposta. E a pergunta que aqui faremos é: Deus pode se arrepender? Deus pode mudar de opinião? Deus pode alterar os seus planos em relação à vida de um escolhido seu, de um servo seu, de um filho seu? O texto de Números 23 é bem claro ao dizer: Deus não se arrepende. Agora, Deus muda os seus planos? Deus muda de opinião? A palavra vai nos dar uma direção acerca do assunto. Números 23, Números é o quarto livro da Bíblia. Números 23, versículo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, pessoal, acompanhe por favor. Quem me assiste pela internet, o texto vai estar à disposição no vídeo. E você que me acompanha através do programa de rádio, acompanhe a leitura através de uma Bíblia de papel, ou até mesmo de uma Bíblia eletrônica. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Posso ouvir um glória a Deus? Então está muito claro. O texto em Números deixa muito claro, muito específico para nós. E vai além, porque o texto diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, deixando bem claro que quem mente, ou quem se arrepende, ou quem volta atrás, é o homem. Amém? Somos nós, o homem, e aqui eu falo gênero, o homem e a mulher. E ele ainda diz assim, veja bem: porventura diria ele e não faria? Você acha que Deus iria falar alguma coisa e iria não fazer, ou seja, iria voltar atrás? E ele segue: ou falaria e não confirmaria? Você acha que Deus iria falar algo acerca de alguma coisa e não confirmaria conforme ele falou? Mas se a gente for analisar a palavra, nós vamos ver que em alguns momentos Deus mudou o curso das coisas. Deus não se arrependeu, porque realmente ele não se arrepende, mas ele mudou a sua opinião acerca de algo que ele tinha falado sobre alguém, tanto para punir esse alguém, como também para abençoar esse alguém, mudando uma decisão que ele havia tomado antes, mediante a fidelidade, a fé, através de uma oração feita por alguém. O que eu estou querendo passar para você aqui na igreja, você que me assiste, você que me ouve, é que através da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa fé, Deus pode mudar o curso das coisas em nosso favor. Mas também, se você pecar, se você errar, se você falhar, Deus também pode alterar. Algo, por exemplo, que ele tinha de bom, de maravilhoso, de glorioso para fazer na sua vida, para te entregar, não fazer mais e não entregar mais. Quem está compreendendo até aqui, diga glória a Deus.
Eu vou ler esse versículo 19 e eu gostaria que você aqui na reunião, você que me assiste, você que me ouve, leiam comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá, igreja, todos juntos e com fé, hein? Digam: Deus, dá para melhorar. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Você crê na palavra? Então desocupe as mãos e vamos aplaudi-la. Vamos aplaudir a palavra do Senhor com alegria, com muita fé. Aplauda mais e dê glória, 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 glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e glorificar. Dilate os seus lábios, abra bem a sua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra, meu Deus, ela vai ser mais uma vez ministrada ao coração do teu povo. Por isso, desde já, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha e envie esta palavra agora com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Sente-se, por favor. Podeis tomar o seu assento. Muito bem. Deus não é homem para que minta. Jamais Deus mentiu, jamais Deus mentirá. E nem filho de homem para que se arrependa. É fato, Deus jamais se arrependeu e jamais se arrependerá. Mas, entenda bem isso, mediante a conduta do homem para o bem, mediante a fidelidade, a obediência, o compromisso para com Ele e a fé, em algumas oportunidades Deus mudou o curso das coisas. Deus havia decidido fazer de um jeito e mediante a conduta, o comportamento bom, fiel, digno diante de seus olhos, Deus mudou o curso das coisas e fez diferente. E também Deus havia prometido bênçãos. Deus havia decidido abençoar tal homem e sua descendência, mas conforme o seu comportamento falho, errôneo, o seu comportamento pecaminoso, Deus, que havia decidido abençoar, voltou atrás e não mais o abençoou. E eu gostaria de mostrar para você os exemplos bons e os ruins, para que você entenda desde já, que se você for uma pessoa fiel, obediente, temente e viver pela fé, Deus pode reverter uma situação que aparentemente parece irreversível. Mas também, se você se sente desde já uma pessoa abençoada, se você sente que Deus é na sua vida e que tudo está dando certo para você e que Ele está cumprindo o que prometeu a ti, porém se você desobedecer e foi infiel, isso também pode mudar. Por exemplo, Deus trouxe uma palavra de juízo para o sumo sacerdote Eli, por conta do pecado dos filhos, da leniência, da conveniência do pai Eli. Eu quero que você vá comigo ao primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2. Olha o que vai dizer a Escritura para que você possa entender bem essa palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Eu vou ler o versículo de número 30. Veja que Deus havia feito uma promessa
liberado uma palavra, decidido algo acerca de Eli e sua descendência, mas por conta do pecado dos filhos e pelo fato de Eli, o pai, não corrigir, não punir os filhos, ser aquele tipo de pai que passa a mão na cabeça dos filhos, mesmo os filhos estando errados, olha o que Deus vai falar para Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos, ou, de igual modo, desprezados. Percebeu como é sério isso aqui? Eu tinha dito, diz o Senhor, que tu, veja bem, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para o resto da vida. Amém, igreja? Para todo sempre. E o que é uma coisa perpétua? Para a vida toda. Para a vida toda de Eli, para a vida toda do filho de Eli, para a vida toda do neto do Eli, para a vida toda do bisneto dele, do trineto dele, do tetraneto dele, e por geração e geração. A família de Eli iria exercer o sacerdócio. Eram sacerdotes do Senhor. Eli era até um homem de Deus, pessoal. Eli era um homem temente, ele era um homem fiel. No fim da vida começou a perder o discernimento. E principalmente, começou a ser negligente com as coisas de Deus. Começou a passar a mão na cabeça dos filhos, porque os filhos roubavam a Deus. O povo levava oferta, os filhos de Eli roubavam para si as ofertas, se prostituíam, as mulheres faziam filas na tenda da congregação para ter relações sexuais com eles, os filhos de Eli, Ófine e Finéias. Elias ouvia tudo, Elias ouvia os rumores, as fofocas, o que o povo falava. Elias sabia do pecado dos filhos e não tomava atitude nenhuma. Aí o que foi que Deus fez? Eu tinha dito que você e sua descendência andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, longe de mim tal coisa. Eli, quem me honra, eu honro também. Agora, Eli, quem me despreza, por mim será desprezado. O que eu estou falando aqui desde o início? É que o teu comportamento pode mudar as ações de Deus para contigo. Deus pode ter te prometido bênçãos, Deus pode ter iniciado uma obra de vitória, de bênçãos em teu favor, mas se tu se desviar de Deus e deixar de honrar ao Senhor, Deus também pode deixar de te honrar. Quem está compreendendo? Quem entendeu? Então diga assim: longe de mim, me afastar de Deus e deixar de honrá-lo. Honre a Deus, seja fiel a Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você for fiel, Ele vai fazer na tua vida grandes maravilhas, para a honra e para a glória do nome dEle. Oh glória, diga eu creio e recebo pela fé. Amém, igreja? Amém ou não amém? Está pegando a visão? Deixa eu dar mais um exemplo para você.
Aqui mesmo nesse livro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 agora, falamos de um sacerdote. Vamos falar agora de um rei. Eu quero falar com você acerca de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, eu vou ler os versículos 10 e 11 com você. Israel nunca havia tido um rei, porém decidiu ter um. O povo decidiu ter um rei. Depois dos patriarcas, a saber, Abraão, Isaque, Jacó, depois de José, do Egito, depois de Moisés, um dos maiores líderes que Israel já teve, depois de Josué, um dos grandes líderes que Israel também teve, depois do período dos juízes, porque depois de Josué, Israel não teve um grande líder, em períodos de tempo passou a ter juízes. O último juiz foi justamente Samuel, um homem de Deus, de verdade, de fato e direito. Mas na época em que Samuel julgava Israel e também era sacerdote e profeta de Deus, olha que honra tinha Samuel, né? Juiz, sacerdote e profeta, diga glória a Deus. Quando Deus quer usar alguém, Ele usa poderosamente, juiz, sacerdote e profeta. Quando Samuel era o juiz, o povo começou a pedir um rei. Samuel ficou muito triste. Samuel foi orar, foi falar com Deus acerca disso, e Deus acalmou o coração dele, dizendo assim: pessoal, ó, fica tranquilo, Samuel, em outras palavras, tá? Porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque afinal de contas, o rei de Israel sempre foi o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Amém, gente? Mas aí sim, de qualquer jeito, o povo insistiu, pediu um rei, e Deus deu um rei para eles. E esse rei foi Saul. E quando Saul é escolhido, Deus o abençoa. Vê bem, Deus entrega a Saul seu espírito. E sabe por que isso é algo muito importante? Porque no Antigo Testamento, Deus só entregava o espírito dele para os seus escolhidos, alguns poucos. Hoje não, hoje o Espírito Santo está entre nós, e se nós o buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. E eu creio que no exato momento que iniciamos essa reunião, que você passou por aquelas portas, o Espírito de Deus aqui estava, conduzindo louvor, conduzindo essa palavra, as nossas orações, e levando tudo para o alto, para o coração de Deus. Diga glória a Deus e diga: o Espírito de Deus está aqui. Amém? Deus entregou o Espírito para Saul, Deus abençoou Saul, Deus honrou Saul, mas Saul falhou com Deus. E olha o que acontece. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Amém, igreja? Por que Deus alterou o curso da coisa em relação a Saul? Está aqui, ó. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Minha mãe
dizia assim: se você não me obedecer, você perde tudo que tinha que ganhar comigo. Eu nunca esqueci essa frase dela. Vou repetir: se você não me obedecer, você perde tudo que tinha de ganhar comigo. E eu vejo Deus nessa afirmação. Se eu não andar reto, se eu não seguir, se eu não obedecer, se eu não for fiel, eu perderei tudo. E deixarei de receber tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Quem está compreendendo, diga amém. Então entenda bem essa palavra, pessoal. Tem gente que se apega no versículo inicial e diz: se Deus prometeu, Ele vai cumprir, independente do que eu faça. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. E os exemplos são claros. Eu dei para você 2. Poderia passar aqui a tarde dando exemplos para você. Se você crê que Deus é na sua vida, que Ele tem planos para a sua vida e que você acredita que Ele irá cumprir todos os planos, seja fiel, obedeça, tenha temor, viva em santidade. Se assim for, a palavra vai se cumprir, as promessas se cumprirão, e assim como foi na vida de Abraão, também será na sua vida, porque antes que Abraão morresse, Abraão viu as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. Como diz a canção, eu declaro agora na vida de cada um de nós: não morreremos até que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas, e acrescento, se nos mantermos fiéis, tementes e obedientes a Ele. Tenha temor, obedeça, seja fiel e creia, as promessas já estão se cumprindo. Oh glória! Diga glória a Deus, diga eu creio, diga eu tomo posse. Amém? Agora deixa eu dar para você também bons exemplos, no sentido de que Deus trouxe uma palavra de juízo, mas uma pessoa temente, fiel e obediente orou a Ele, buscou a Ele, com fé intercedeu, e Deus de igual modo mudou o curso do que Ele havia determinado. Vá comigo a Êxodo capítulo 32. Olha o que diz, pessoal. Êxodo 32. Eu vou ler a partir do versículo de número 11. Sabe o que havia acontecido? Um verdadeiro carnaval. Foi naquela ocasião do bezerro de ouro, sabe? Moisés havia passado uns dias no monte, o povo ficou criticando, reclamando, questionando, murmurando, pelo fato de Moisés não ter retornado, como fazia em outras oportunidades. E eles começaram a questionar acerca se Moisés ainda estava vivo, porque Moisés era o grande líder, né? Se Moisés morreu, quem irá nos liderar? E Deus só falava com eles por meio de Moisés. Então, e agora? Quem vai ser o nosso líder? Quem será o nosso Deus? E como eles viveram anos e anos em uma cultura, que foi a cultura egípcia, aonde eles viam que os egípcios se curvavam e adoravam imagens de escultura, a primeira coisa que eles decidiram fazer foi justamente isso. Foram imagens de escultura para
crer naquelas imagens que os seus olhos carnais naturais estariam vendo, e começaram a dizer que aquelas imagens, e o interessante é que quando eles jogaram as joias e derreteram ali o ouro, as imagens que se formaram, que foram esculpidas, foram bezerros de ouro, eles começaram a dizer: esses foram os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Deus ficou muito enfurecido com esse povo, mandou Moisés descer depressa, e Moisés desceu com as tábuas da lei. Quando Moisés chega e ele vê toda aquela algazarra, todo aquele carnaval, toda aquela bagunça, toda aquela sujeirada, ele simplesmente joga ao chão e quebra as tábuas da lei, que foi o próprio Deus que havia escrito. E Deus está decidido, por conta do pecado do povo, a simplesmente destruí-los. Diga comigo: Deus queria destruí-los. Só que Moisés era um homem de Deus. Quem crê que Moisés foi um grande homem de Deus? E ele fez essa oração, esse pedido a Deus aqui, ó. Êxodo 32, versículo 11. Quem achou, diga amém. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém? Deus queria destruir tudo. A ira de Deus, o furor de Deus iria consumir com todo aquele povo pecador, dissimulado, promíscuo. Aquele povo que vivia no lamaçal do pecado, murmurador, que ainda que Deus houvesse tirado aquele povo da terra do Egito, aquele povo vivia pecando contra o Senhor. E disse: foram esses deuses que nos fizeram sair da terra do Egito, dividindo a glória de Deus. E uma coisa que Deus não faz é dividir a glória dele com ninguém. Por isso que Deus não aceita imagens de escultura. Ele mesmo disse, e ele já tinha mandado Moisés dizer ao povo, já estava escrito nas tábuas da lei: não farás para ti outros deuses. Por isso que a gente tem que pregar contra a idolatria sempre e jamais aceitá-la. Quem está compreendendo, diga amém. Vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Esse povo não merece aquilo que eu faço por eles. Moisés falou com Deus: não, Senhor, não faça isso. Porque o Senhor nos tirou da escravidão, foram anos na escravidão. Irão dizer, Senhor, que tu nos tirastes do jugo do inimigo para nos matar nesse deserto. Ah, Senhor, em outras palavras, né? Não faça esse mal ao teu povo. Aí Deus ouviu a oração de Moisés. Você tem noção do que eu estou falando para você? Eu acho que você não está tendo noção do que eu estou falando, não. Porque se você tivesse, você estava dando glória a Deus.
Deus ouviu a oração de um homem e mudou de opinião, pessoal. Amém ou não amém? Deus mudou de opinião porque Moisés pediu. Eu fico imaginando, será que um dia eu irei orar e Deus fará em meu favor como fez por Moisés? É lógico que jamais eu vou me comparar com Moisés. O próprio Deus disse que com Moisés falava face a face. Eu vejo alguns pregadores pelo mundo aí afora que se sentem superiores até os grandes homens da Bíblia, os heróis da fé. Longe de mim querer se comparar a esses homens. Moisés, Josué, Elias, Eliseu, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu sei, Deus não mudou. Amém, gente? E Deus, Ele ouve uma oração sincera. Deus, Ele ouve uma oração verdadeira. Deus, Ele ouve a oração de um coração contrito e aquebrantado. Pode parecer não tem jeito, pode parecer que é o fim, pode ser até mesmo um juízo dado pelo próprio Deus, onde você não veja saída, mas se Deus olhar para dentro de você e ver temor, fidelidade, compromisso, obediência e fé, a tua oração pode fazer o Senhor mudar o curso das coisas. Então continua orando por esse propósito que você vem orando, continua orando por essa pessoa, continua orando por esse projeto, continua clamando, continua pedindo, porque a oração sim, ela move as montanhas e principalmente as mãos de Deus na vida daquele que crê e que é fiel. Oh, glória! Diga glória a Deus! Diga eu creio no poder da oração sincera e verdadeira. Amém? Já que eu dei 2 exemplos sobre Deus mudar o curso, no sentido de que o pecado fez Deus mudar, agora eu quero dar um segundo exemplo, no sentido de que uma oração fiel e sincera de um homem de Deus também pode mudar o curso das coisas. Lembra do profeta Jonas? Quem já leu aqui a história do profeta Jonas? Lembra que Deus mandou ele pregar em Nínive e ele foi para Tarsis? E por que ele foi para Tarsis? Porque Jonas, apesar de ser um homem de Deus, Jonas achava que o povo de Nínive não era merecedor do perdão de Deus. E ele sabia, se eu for lá pregar, esse povo vai se arrepender. E eu não quero que eles se arrependam. Eu quero que eles sejam punidos. Por isso que o diabo não quer que você pregue para a sua família. Por isso que o diabo não quer que você pregue lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, para os seus amigos. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se você pregar, a palavra vai produzir resultado, essa pessoa vai se arrepender e ela vai servir a Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Só que nesse caso, o diabo estava de espectador. O diabo estava de espectador. Aqui a culpa nem do diabo era. Aqui era um homem de Deus, julgando que o povo de Nínive não era merecedor. Deus disse: vá para Nínive, pregue contra ela, e diga lá, Jonas, que se esse povo não se converter, eu vou destruí-los. Jonas pensou: Deus vai destruir os ninivitas? É isso mesmo que eu quero. Sabe por quê? Porque eram pecadores e inimigos de Israel. Sabe de uma coisa? Vou para Nínive, coisa nenhuma. Comprou uma passagem no porto. As viagens eram de navio, tá? Não era de carro e nem de avião como hoje. E foi para Tarsis, achando ele que Deus não estava sabendo, né? Jonas achava que Deus não estava sabendo. Só que na viagem para Tarsis,
Jonas pagou um alto preço. Deus mandou uma tempestade, ventos fortes, ondas gigantes que começaram a assolar o barco no qual o Jonas estava. E para resumir a história, que ela é um tanto grande, Jonas foi lançado no mar, porque ele mesmo reconheceu que o que estava acontecendo naquela viagem, naquele barco, a culpa era dele, porque ele estava em desobediência para com o Senhor. Depois que ele foi lançado no mar, tudo ficou quieto, tudo ficou calmo. Só que Deus, pela sua misericórdia, mandou uma baleia aqui, ó, glup, engoliu o Jonas. Você crê que Jonas ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites? Quem crê? Eu creio, gente, eu creio na Bíblia, sabe? Toda vez que eu vou pregar esse assunto, eu faço essa pergunta, sabe por quê? Porque para as pessoas incrédulas é muito difícil de acreditar que um homem viveu, né? E no caso sobreviveu 3 dias inteiros dentro do corpo de um ser aquático, de uma baleia ou de um grande peixe, como diz a Escritura. Vale lembrar que nós estamos falando de milhares de anos atrás, e que tanto os animais terrenos como os aquáticos mudaram, sofreram mutações e transformações ao longo desses milhares de anos, e acredita-se que sim, naquele período, pode ter existido, palavras da ciência, animais aquáticos, como por exemplo uma grande baleia, tão grande ao ponto de um homem viver ali durante alguns dias. Mas ainda que a ciência não concorde, eu creio, porque está na palavra, e a palavra me basta. Amém, gente? Quem crê na palavra e que a palavra te basta, diga glória a Deus. E aí, ó, a baleia começou a navegar no fundo do mar, e de repente ela cuspiu o Jonas vivo. Ele entendeu um recado. E para onde ele foi? Nínive. E olha o que aconteceu. Vamos ao livro de Jonas, capítulo 3. Vamos lá. Jonas, capítulo de número 3. Versículo de número 1. Assim que você achar, diga amém. Está escrito: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Precisava-se de 3 dias para dar a volta na cidade para pregar. Jonas fez isso em 1. E sabe o que ele pregava, gente? Ele não pregava meia hora, 40 minutos, 50, 1 hora, como eu faço aqui às vezes. Ele parava no lugar, encontrava pessoas e diziam o que você acabou de ler aqui. Se esse povo não se converter, em 40 dias, Deus vai destruir esse lugar. E saía. Se vocês não se converterem, em 40 dias, Deus vai destruir esse lugar. E saía. Se vocês não se converterem em 40 dias, Deus vai destruir esse lugar. Então Deus, veja bem, que estava decidida a destruir Nínive, vai mudar aqui de opinião, porque Jonas foi lá pregar, e o povo, quando ouviu a palavra, se arrependeram do mal que haviam feito, da conduta pecaminosa
que eles estavam praticando, e ao ver a mudança no comportamento daquele povo, Deus voltou atrás e não destruiu Nínive. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Amém? O rei de Nínive acreditou na pregação de Jonas e ele mandou divulgar em todo o território ninivita que o povo tinha que se humilhar, porque vestir pano de saco na Bíblia representa humilhação. O rei abdicou, abriu mão das vestes reais, sabe as vestes de rei? Que é uma veste toda pomposa, que é uma roupa de grife, se assim podemos dizer. Ele abriu mão disso e vestiu-se de pano de saco, ou seja, humilhação. O povo se humilhou. E ele ainda disse: também vamos fazer um jejum, ninguém vai comer nada. E outra, até os animais ficarão sem comer e sem beber absolutamente nada, porque uma palavra de juízo veio contra nós, por conta do nosso pecado, da nossa desobediência, e o que nos resta é se humilhar e reconhecer o nosso erro, e que Deus, o Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém? Isso serve para nós. Quando a gente erra, não adianta querer justificar o erro. É pano de saco e humilhação. É reconhecer o erro, pedir perdão e esperar pela misericórdia do Senhor. Amém, gente? Continuando a leitura, versículo de número 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não vou dar certeza, é o que ele está dizendo. Quem sabe Deus nos perdoa e volta atrás da decisão que ele tomou ao nosso respeito. Vamos nos humilhar, vamos se converter, vamos nos purificar e vamos aguardar. Quem sabe o Senhor não nos perdoa. Deus estava decidido a destruir Nínive, sim ou não? Sim. Mas por conta da ação do povo de Nínive, Deus mudou a opinião dele. Veja, versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. E o que a igreja? E não o fez. Amém? Você já escapou de várias.
Sabe por quê? Porque você se arrependeu e pediu perdão a Deus antes da punição vir. E eu quero que você entenda isso. Deus está pronto para perdoar. E é por isso que a igreja hoje está repleta de pessoas com um passado manchado, maculado, sujo e pecaminoso. Mas de homens e mulheres que se arrependeram e Deus os perdoou. Amém? Pega a visão para a gente concluir. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Mas quando Ele determina algo bom, o pecado pode fazer com que ele volte atrás. E aquele que seria abençoado, abençoado não será mais. Pegou a visão? E de igual modo, quando Ele decide punir por conta do pecado, e tem uma palavra de juízo para aquela pessoa, se ela se arrepender, pedir perdão e se humilhar, de igual modo Ele pode tornar atrás e não puni-la. Ele não se arrepende, mas a nossa conduta muda o agir de Deus. Amém, igreja? Quantos aqui recebem essa palavra? Pegou a visão, pessoal?